Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje para fecharmos mais uma lição. Hoje nós temos a missão de falar sobre os dons do Espírito Santo. E diga-se de passagem, é uma lição também muito importante, tanto quanto a lição passada, uma vez que na lição passada nós estávamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E veiculamos aquela aula a importância do batismo com o Espírito Santo, tá? Da evidência do batismo com o Espírito Santo, justamente por conta de muitos segmentos que têm surgido principalmente na nossa atualidade. E eu louvo a Deus pela vida do mestre e autor desta lição, o pastor Ezequias Soares. Deus abençoe a vida deste homem, que com certeza está sendo um canal de Deus para este tempo atual, justamente por conta desta lição. Ela veio num momento muito oportuno, veio num momento importantíssimo da nossa história, da história da igreja hoje. Aí você pergunta, por quê, pastor? Por quê? A gente sabe que desde a descida do Espírito Santo, que realmente envolveu a igreja de uma forma soberana e sobrenatural, na verdade, a igreja passou a viver literalmente sobre um solo não apenas natural, mas sobrenatural, uma vez que o Espírito Santo a capacitou e encheu-a com sua graça e com sua misericórdia, dando a ela dons estes capacitórios, fazendo com que a igreja de fato de direito viesse realizar o seu papel pelo qual foi chamada, designada, tá? E autorizada a fazer, e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, essa igreja ela veio enfrentando adversidades através da história. Poderíamos até aqui cunhar dentro da teologia escatológica até a descrição que cita-se sobre a igreja através do tempo, da história, tendo como modelo as 7 igrejas da Ásia. Bom, eu não vou entrar nesse pormenor aqui, mas apenas serve para elucidar que, se assim fosse ou se assim foi, de fato a igreja passou por todo esse período, mas a igreja sempre esteve se mantendo ou procurando se manter. A gente sabe disso num período tosco da história, na época das Inquisições, onde a palavra do Senhor era proibida, né? E os crentes daquele período tenso, eles eram massacrados, mortos, tudo por causa do amor, do fervor. E isso a gente não precisa apenas mencionar o período da Inquisição. A gente vê isso já logo nos primórdios da igreja, de acordo com a descrição do livro de Atos. A gente já vê uma igreja sendo perseguida já naquele período, principalmente capítulo de número 4 do livro de Atos, mostra isso para a gente com muita propriedade, tá? Uma perseguição muito forte. Mas o que me chama também muita atenção é que mesmo essa igreja de Atos, recém-nascida, está pregando a palavra, está debaixo do poder e da graça do Espírito Santo, quando se sente encurralada, ameaçada e é obrigada a se esconder por causa das mortes que seriam automaticamente alocados sobre elas, o que essa igreja faz? Ela vai orar, ela vai buscar, ela vai pedir a Deus poder, ela vai pedir o Espírito Santo, ela vai pedir revestimento. Para quê, pastor? Para continuar pregando, para continuar fazendo milagre, para continuar se colocando à disposição do Senhor. Essa era a igreja. E essa igreja, ela permaneceu na história até os dias atuais. Essa igreja fervorosa, essa igreja que não se deixou morrer, essa igreja permanece até os dias atuais. 1906, um dos fatos mais marcantes da história do pentecostalismo ocorre na rua Azusa. Pastor Seymour, se não me foge a memória, e automaticamente a gente vê que desse período para cá o movimento pentecostal atual se tornou forte demais. Mas a gente bem sabe que por conta de muitas coisinhas, tá? Por conta de até exageros de alguns ditos ou supostos pentecostais, na verdade neopentecostais, onde a palavra do Senhor é um pouco ignorada, e a evidência maior são
aquelas coisas que a gente vê por aí, eu não vou nem entrar em detalhes, mas isso acaba gerando um desconforto. A gente sabe que exagero existe em todos os lugares, gente, existe, não tem jeito. A síndrome, né, do lado emocional da pessoa, às vezes se mostra de uma forma ou se mostra de outra. Existe o crente que ele se controla, tá? E existe aquele que não se controla, eles vão lá mesmo, só que é necessário haver um controle. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele é ordeiro, o Espírito Santo não é desordenado. E às vezes as pessoas confundem, tá, a desordem, os barulhos, aquelas coisas lá, sei lá, tem umas que não dá nem para explicar. E dizem que é o Espírito Santo. Não, não é o Espírito Santo, gente. Uma parte ali é o emocional da pessoa, tá, querendo aparecer, ou sei lá, não é assim que funciona. Pastor, do que você está falando? A gente, atualmente, a gente vê cada coisa, principalmente aí nas redes sociais, que a gente até duvida e acha que é mentira. Mas, gente, é uma verdade. Infelizmente isso acontece. É o cara que pega lá, não, eu vou atirar a flecha aqui agora. Não, pelo amor de Deus, gente. Quer atirar a flecha, vigia. É o outro que é o crente metralhadora. Para. Acho que o Espírito Santo vai ficar se preocupando com essas palhaçadas. Pelo amor de Deus. O crente metralhador, não, vou atirar a flechinha aqui, o Hadouken aqui, ó, pelo amor de Deus, vigia. Não estou dizendo que não pode. Eu lembrei aqui de uma pregação, tá? Tem coisas que realmente, você olha assim, pelo amor de Deus, gente, mas não vou dizer que não aconteça, tá? Mas a gente também tem que tem que ter um pouquinho mais de senso, um pouquinho mais de tato aí, pelo amor de Deus. Bom, gente, então, como a gente vem falando, a igreja passou por todo esse período, mas ela se manteve ali, tá? E eu acredito que durante todo esse período de perseguição, tá, há uma descrição de um autor, que agora me foge o nome dele, e ele escrevendo, ele diz o seguinte, eu não lembro agora o livro, eu tinha esse livro, né? Você empresta, não te devolve, né? Falando sobre os crentes do período da perseguição. E uma das frases ficou marcada na minha mente quando ele disse que o sangue daqueles crentes que eram mortos, quando caíam no chão, era igual semente e elas se multiplicavam. De cada crente que caía, 2, 3 nasciam no lugar. Ou seja, a força da multiplicação vem através da perseguição, por incrível que pareça. Mas, como o autor coloca dentro da sua revista, que nós já estamos estudando aqui, ou dentro dessa lição, desse trimestre aqui, ele coloca a atualidade. A atualidade é fundamental para o que nós estamos vivendo hoje. Por quê, pastor? Porque a gente tem aí, hoje principalmente, gente se alocando dentro do meio, bleiano, e ensinando coisas totalmente contrárias à doutrina pentecostal, ensinando coisas totalmente contra aquilo que nós cremos, tá? Bagunçando até a cabeça de alguns bleianos. Gente, pelo amor de Deus, vamos respeitar. Se vocês não aceitam, mas tudo bem, se vocês não aceitam, você não tem o direito também de se intrometer onde vocês não querem. Agora, querer por dentro dizer que está errado o que está escrito na palavra é impossível, né? Não tem como. Mas José Francisco gosta muito de vasculhar, pesquisar. Tá? Eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse convicção, se eu não tivesse certeza absoluta do movimento pentecostal, do poder do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo, tá? Sobre tudo que a gente vivencia. Não, acho que eu ia ficar aqui que nem não vou perder. Não, eu acredito. Agora, se você não acredita, você não tem o direito de invadir a minha privacidade com suas teorias, com suas teologias. Por favor, respeita, ok? Durante muito tempo, na aula passada eu falei, nós nos dividimos em duas classes, os tradicionais e os pentecostais. Sempre houve aquela guerrinha, né? Porque não, batismo com o Espírito Santo não existe. Não, aquilo foi só para aquele dia. Quer dizer, aí o pentecostal não existe, tá aqui, está na Bíblia e tal. E, enfim, sempre houve essa guerrinha. Mas uma coisa que a gente chegava a concordar, independente de ser pentecostal ou tradicional, digo agora também, disse na aula anterior e digo agora também, que uma das coisas que a gente concorda é Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, Jesus salva. Pronto.
cremos nisso, independente de ser pentecostal ou de ser tradicional, crendo nisso já é suficiente. Ok? Por quê, pastor? Porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, seja pentecostal ou seja tradicional. Agora, claro, já convivi com muitos tradicionais, amigos meus, entendeu? A gente se respeita, tá? E, José, a gente crê no Espírito Santo, a gente acredita no Espírito Santo, a gente só não é como vocês. Poxa, tudo bem, gente, a gente não vai brigar por causa disso, pelo amor de Deus. Deus, a gente quer o céu, a gente quer conquistar os céus, é isso que interessa, é isso que importa. Claro, a gente entende que o Espírito Santo veio para nós como revestimento, uma capacitação, e quem mandou não foi eu, foi Jesus. Quem profetizou foi Joel, através da inspiração do mesmo Espírito que haveria de ser derramado nos últimos dias. Quem asseverou esta essência derramada em sua primeira pregação foi Pedro. Quem disse para a gente ficar, quem disse para eles ficarem em Jerusalém foi Jesus. Então a evidência do Espírito Santo não pode ser negada, não tem como negar a evidência do Espírito Santo. Só se a gente começar a pensar aqui como aqueles lá, né, dos Jotas lá, e dizer que o Espírito Santo é apenas uma força, pelo amor de Deus, né? Mas, amém, glória a Deus. Estamos, como eu disse para vocês, com uma lição maravilhosa. Chegou num momento oportuno. Tá? Eu acredito que o respeito é bom e a gente gosta. Se vocês não acreditam, deixa a gente acreditar. Tá? Se vocês não conseguem vivenciar o que a gente vivencia, então, por favor, vivam o que você gosta e a gente vive o que a gente gosta. É assim que funciona. Bom, mas deixa eu ir lá para a lição, porque eu já falei demais aqui. Não agradeci aos meus diretores, nem ao meu pastor presidente, tá? Então fica aqui o meu agradecimento ao pastor Carlos, mais uma vez, pela confiança. Obrigado, pastorzão. Tamo junto. Adelve rumo aos céus, sempre. E Deise, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua amizade, tá? E por essa ligação muito forte, essa simbiose que está acontecendo entre IABD e Seminário Novos Horizontes. Meu amigo Ricardo, você também tá, pelo amor de Deus, obrigado de coração, tá, cara? Ó, parabéns para você. Tá bom? O diácono Roberto, um poço de simpatia. Nossa irmã Célia, meu Deus do céu, pessoas incríveis. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Pastor José Francisco, como vocês já conhecem, está de volta, totalmente personalizado hoje, ó, J. Silva. Pois é, sou pastor também na Assembleia de Deus, Ministério de Vasconcelos, situada na rua Vitor Meireles. Congregação essa chamada de Poço de Jacó. Aproveito aqui para dar um beijo, um abraço em todos os pejotenses, tá? Deus abençoe a todos. E vamos para a nossa lição, tá bom? Vamos lá. Agradeço a Deus, agradeço o apoio também da família, que é importante, tá? O Senhor sempre está providenciando, né? Providenciando graça, misericórdia, para que nós nos mantenhamos firmes na sua presença. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Trimestre lindo esse, fala sobre o movimento pentecostal, o verdadeiro pentecostalismo. Coisa linda isso aqui. Aí fala sobre a doutrina do Espírito Santo e fala da ação do Espírito Santo. Lindo demais. Também é importante frisar que nós estamos estudando uma matéria que dentro do segmento teológico é tratado como pneumatologia. O que é a pneumatologia? A pneumatologia é a doutrina, tá? Que se limita a estudar a pessoa divina do Espírito Santo, ok? Muito bem. São duas junções gregas, pneuma e logos. Essas duas junções formam a palavra pneumatologia e dá nome, sentido, significado ao que a gente faz dentro, literalmente, desse termo pneumatologia, que é o estudo, a ciência, o tratado, o discurso sobre a pessoa linda, maravilhosa, santa do Espírito Santo. Amém? Isso é pneumatologia. Muito bem, meus queridos, vamos ao que interessa. Não vou fazer aquilo que eu fiz, não vou fazer nas aulas anteriores, ainda no trimestre passado de Jó, que é aquela síntese mostrando o escopo da lição, onde o autor monta ali o esboço e faz a sua aplicação. Não, a gente vai direto, vamos ao nosso texto áureo, inclusive, já que o título foi citado.
está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Coisa linda isso aqui. Tá? Ser pentecostal significa crer na atualidade e na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Coisa linda. Tá? E isso envolve o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Pegou a visão? Isso envolve o batismo, tá? E os dons espirituais. Muito bem, nós temos aí uma leitura diária, está ela pautada aí de segunda a sábado. Temos os livros citados, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 28, 30. Mesma carta, capítulo 12, versículo 31. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. E agora capítulo 14, versículo 1. E finalmente no sábado fecha com Efésios capítulo de número 4, versículos 8 a 11. Ok? O que cada uma dessas citações bíblicas menciona? Pois é o que o autor recomenda durante o percurso da semana aos professores, aos alunos, vasculhando, indo lá buscar a informação. Ok? Eu busquei as informações. Tá? Quando a gente lê Romanos 12, de 6 a 8, a gente vê a descrição dos dons e é maravilhoso. Só que a gente vai ver dentro da lição e a gente vai explicar isso dentro da lição quando a gente chegar no tópico da lista, né, dos dons. Muito bem, então vamos ver o que ele coloca para a gente aqui, forçando a gente ir lá. Alguns dos dons espirituais são apresentados em Romanos, alguns dos dons são apresentados literalmente ali, tá? Mas a gente precisa entender com muita calma essa apresentação. O apóstolo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. Eu não diria acrescenta, mas eu também não estou indo contra o entendimento do nosso amado escritor. Pelo amor de Deus, não estou. Na verdade, quando eu digo que não acrescenta, é porque Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, quem coloca sobre a cabeça, se é que eu posso pensar assim, sobre a cabeça de Paulo, essa nova listagem é o Espírito Santo. Então, quem acrescentou foi o Espírito Santo. Paulo foi apenas um canal que redigiu o que ele mandou. Tá bom? Mas isso é o que eu penso, tá bom? Muito bem. Continuando, somos ensinados a procurar os melhores, claro, com certeza absoluta. Paulo menciona isso aqui com muita clareza, pelo amor de Deus. Tá? A procurar os melhores dons. O amor supera os dons espirituais. Gente, o amor supera os dons espirituais. É claro que nesta listagem, onde ele fala sobre a excelência da caridade, a gente sabe que caridade é o amor em ação, e aí automaticamente ele vai dizer, olha, o amor supera os dons espirituais. Há uma descrição até que merece a gente citar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Meu Deus do céu. Pegou a visão? Então vamos lá. O Novo Testamento nos ensina a buscar os dons. Pelo amor de Deus, claro que ensina os dons espirituais, tá? E finalizando, fechando aqui Efésios 4, 8 a 11, que é o sábado, ele vai dizer o seguinte: os dons de Cristo são os mesmos dons do Espírito Santo. Tá? Aí a gente até lembra daquele efeito da aula do Pericase, né? Mesma essência, mesma substância, meu Deus do céu, coisa linda, né? Mesmo pensamento, mesma coesão, mesmo objetivo, pelo amor de Deus. E aí a gente chega então na nossa leitura bíblica em classe. Tá? Vamos lá, gente. A mesma está pautada na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, inclusive, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Tá? Eu vou ler alguns versículos, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas é uma leitura pequena, dá para a gente ler todas, mas eu estou com vontade de ir direto para a lição, estou agoniado, eu quero ir para a lição. Mas vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que coisa linda isso aqui. Pelo amor de Deus. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Coisa extraordinária. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, coisa linda isso aqui, diz, Jesus é anátema, Jesus é maldito, Jesus não diz nunca. Aí ele continua, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Pelo amor de Deus, olha a ligação aqui, gente.
Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Isso é extraordinário. A palavra de Deus é uma coisa linda. Eu sou apaixonado pela palavra, não tem jeito, não tem jeito. Vai mexer comigo mesmo, pelo amor de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão por Ele. Oh, Espírito Santo. Muito obrigado. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Vamos lá, vamos para os objetivos da lição. Os objetivos se dividem em dois, é o geral e os específicos. No geral, apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os específicos, 1. Apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. 2. Situar a função dos dons espirituais. E 3. Reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Bom, gente, vamos lá, né? Bom, a nossa lição aí, ela tem um interagindo com o professor, e dois pontos que eu achei interessante no interagindo com o professor é que ele vai falar sobre os dons espirituais logo no início, dizendo que é uma realidade na igreja do Cristo. Gente, coisa linda isso aqui. E no segundo parágrafo da sua descrição, ele vai dizer que não podemos nos esfriar na fé. Gente, fiquem à vontade, professores, fiquem à vontade. Eu nem mencionei vocês, né, professores? Olha, obrigado, tá? Beijo no coração de vocês, tá bem, tá? Esse canal aqui funciona por causa de vocês, tá bom? Quando vocês entrarem lá, por favor, deixa lá o seu like, seu comentário, faça a sua inscrição. A gente conta com a sua ajuda, professor. Ministério Adelve, aqui isso não é só para a sede não, gente. Todas as congregações e professores de congregações, tá bom? Isso aqui é para vocês. Para quê, pastor? Para a gente trocar umas ideias aqui, vocês pegarem algumas pautas aqui e utilizarem, ok? Tá? Então fica até também um aviso aqui, por favor, professores. Atenham-se à lição, evite os comentários gigantescos que fogem do contexto da lição. Por mais parecido que seja o assunto que você esteja colocando, evite colocá-los em evidência, porque não é legal, tá? Eu assisti uma aula uma vez, pode ficar tranquilo que não foi na série não, eu assisti uma aula uma vez que era 10h30, eu estava chegando para a gente fazer o encerramento, ou seja, o ministrante ainda estava no primeiro capítulo. Tá errado, 1h30 que o cara tem para aplicar isso aqui, e 10h30 tá errado, tá? Quero parabenizar os professores que eu vi se dedicando, se esmerando aí, apresentando os pontos, não vou citar nome por uma questão até de respeito e ética também, tá? Mas também não sou apreciador de quem fica ali perdendo 40 minutos no assunto
e dizer agora que a gente vai entrar na introdução. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Você tem introdução. Estou entrando na introdução da lição agora. Pastor, o senhor demorou para entrar na introdução, tá? Eu fiz a minha prévia, tá? Eu fiz a minha prévia, tá bom? Eu tenho 1h30 para aplicar essa lição para vocês. Se eu não conseguir fazer isso em 1h30, aí sim vocês cobram de mim. Fechado? Então vamos lá. Introdução. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bom, tem 26 minutos. Ok? E eu já entrei na lição. Eu precisei sair só para dar esse recadinho para vocês. Então vamos lá. Introdução. Vamos para a introdução. Pastor, o senhor levou 26 minutos para chegar em introdução? Levei 26 minutos. Não levei 40, não levei 30. Não levei 1 hora somente na introdução. Tá bom? Para chegar na introdução, perdão. Para chegar na introdução. Foi isso que eu falei. O cara chega a levar 1 hora para chegar na introdução, 1h30 para ir para o primeiro ponto, está errado. Está errado. É isso mesmo. Ué? Pastor José Francisco, pela graça e misericórdia, apoiado aí pela EBD, apoiado pelo nosso pastor presidente, é responsável pelo departamento de ensino da Delve. Eu sou responsável pelo departamento de ensino da Delve. Então eu sou um pouquinho chato em relação a isso, gente. Eu sou um pouco chato. Sou. Ensino é uma coisa maravilhosa. Ensino para mim é prioridade. A palavra de Deus é prioridade. Ensinar é prioridade, tá? Contar história não é prioridade. Ensinar é prioridade. Eu sou chato, tá? E eu estou vendo aqui, apoiado também pela Deise, pelo Ricardo. A gente luta porque a gente quer um ensino de qualidade. A gente fala isso porque a gente quer um ensino de qualidade. Louvo a Deus pelo que está acontecendo na simbiose dessa lição, ou melhor, dessa junção da IBD com o Seminário Novo. Isso é lindo, isso aqui a gente queria há muito tempo. Está acontecendo aqui hoje. A Delve hoje tem essa capacidade de viver literalmente o departamento de ensino com toda a sua força. E eu louvo a Deus por isso, pelo pastor que entende, uma direção da IBD que está juntinho, coladinho aqui, maravilha. Amo esse pessoal, tamo junto, só Deus separa a gente. Vamos lá. Ué, só Deus mesmo, ok? Pastor, fica calmo. Eu estou calmo, gente. Vamos lá. Os pontos básicos da nossa lição, deixa eu apresentar para vocês aqui, tá? Os pontos básicos da nossa lição. Eu botei minhas anotações, minhas pautas, por favor, venham para cá. Né? Vamos lá. Pegando a nossa introdução, o autor fala de pontos básicos. Vamos lá. Os pontos básicos da presente lição. Quais são, pastor? A necessidade e a função dos dons. A gente vai ver isso dentro da introdução. Olha que coisa linda. A necessidade e a função dos dons. Coisa linda. Claro, quando eu faço essa afirmação, me baseando no argumento do autor da lição, surge uma pergunta. Pergunta, pastor, o que representam os dons? O que representam os dons? Ele vai dizer aqui, o poder de Deus. Aonde ele coloca demonstração, eu fiz uma pergunta, o que representam? O poder de Deus. Aí surge uma outra pergunta, o que realmente fazem? E aí a gente responde com a ajuda do autor, edificam. Onde ele coloca edificação, eu coloquei aqui, edificam e acrescentei, fortalecem e encorajam. Meus professores, a pauta está ótima, está linda. Pega essa pauta aqui, faça a sua aplicação. A necessidade e a função dos dons, o que representam, o poder de Deus, o que realmente fazem. Edificam, fortalecem, encorajam. E ainda, pegando a última palavra que ele coloca aqui, conforto. Eu coloquei, confortam. Os dons confortam e promovem o crescimento espiritual. Coisa linda demais. Pegou? Introdução? Está linda demais. Pega essa pauta, use ela. Deixa eu ir para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição, a necessidade dos dons espirituais. Hoje, coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Falamos da atualidade.
O autor coloca a atualidade em evidência. Mencionei numa prévia já desde o início da aula sobre a questão e a importância dessa lição está sendo aplicada hoje na atualidade, tá? Desse conteúdo de lições que compõe aí essas 13 lições maravilhosas que vamos estar estudando, e como eu disse desde a primeira aula, saindo do forno quentinha, vai continuar no forno até o final, por se tratar literalmente do Pentecoste. Pentecoste para nós é o Espírito Santo descendo, é o Espírito Santo capacitando, é o Espírito Santo usando, é o Espírito Santo movimentando o ambiente, é o Espírito Santo tomando conta de toda a casa, de toda a igreja, nos quatro cantos, o som, o barulho do vento, parecido como o vento veemente, pode até não acontecer mais, como disse o autor, mas esse vento do Espírito continua soprando nos corações crentes que estão aí se colocando à disposição para serem canais usados pelo Senhor na propagação do Evangelho, dando continuidade. Os dons, eles foram colocados na igreja para esse papel. Pegou a visão? Então deixa eu continuar, vamos lá. A necessidade dos dons espirituais. Antes da gente chegar nos pontos de abordagem, o autor coloca uma préviazinha aqui, ok? A prévia do autor, eu tomei a liberdade na minha pauta resumi-la. Veja como ficou. Nós colocamos assim, a importância, veja isso, a importância do ensino sobre os dons, coisa linda demais, pelo amor de Deus. A importância do ensino sobre os dons. Pastor, como se classifica isso ainda olhando para dentro da prévia do autor? O autor coloca que é importante informar. E nós pegamos então essa descrição dele aqui sobre a importância do ensino sobre os dons. Informar a igreja, torná-la conhecedora. E sim, os dons, eles ajudam, eles corroboram e tem uma participação marcante na história da igreja e na sua história também, viu, crente? Meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais. Pegamos essa pauta da prévia, espetacular. Quer que eu repita para vocês? A importância do ensino sobre os dons. Informar a igreja, torná-la conhecedora. Sim, os dons ajudam, corroboram e têm uma participação marcante na igreja. Pegou a visão? É isso, essa pauta. Pode usar. Número 1. Exortação a conhecer os dons. Coisa linda isso aqui. Esse tópico de abordagem dele aqui, no ponto de número 1, essa pauta de abordagem, melhor dizendo, no ponto de número 1, essa pauta de abordagem, pega a visão, resumimos ela toda e colocamos da seguinte maneira: Paulo mostra à igreja a importância em se conhecer os dons. Paulo mostra à igreja a importância em se conhecer os dons. E através da fala de Paulo, a gente percebe a importância da igreja atual também conhecer, pelo amor de Deus, os dons. Por quê? Paulo cita na leitura bíblica em classe feita por nós aqui, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11, no primeiro versículo que o autor coloca aqui na lição, ele vai colocar: não quero, irmão, que sejais ignorante. A gente pega o versículo acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que coisa linda. Por que Paulo está dizendo isso? A igreja de Corinto é descrita como a igreja que tem os 9 dons. Mas a igreja que tem os 9 dons não conhece os 9 dons, não sabe usar os 9 dons. Impressionante. Paulo está dizendo, olha só, não sejais ignorantes com relação aos dons. Por quê? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 7, que está na lição, o autor vai dizer acerca dos dons: nenhum dom vos falta. Olha o que ele está dizendo. Nenhum dom vos falta. Se ele está dizendo, se nenhum dom faltava para aquela igreja, a igreja era detentora dos 9 dons, só que não sabia usar. Estavam usando de forma errada. Não é muito diferente de hoje em dia, não, gente? Não. Por que não é, pastor? Hoje em dia o que a gente vê? Uma preocupação gigantesca somente com o movimento. É movimento para lá, é movimento para cá, é movimento daqui, é crente pulando, é crente correndo, é crente vendo Homem-Aranha, é crente vendo cambalhota,
plantando bananeira. É uma coisa de louco, está errado. O Espírito Santo é ordeiro. Ah, pelo amor de Deus. O Espírito Santo é ordeiro, meu querido. Tudo bem, a gente percebe que muitas coisas é emocionalismo, não é Espírito Santo. Tudo bem, você teve contato ali com o espiritual, com o sobrenatural, se emocionou, extravasou. Tudo pode até acontecer. Mas olha só, é tudo com decência. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, você ser tomado pelo Espírito Santo, ser usado pelo Espírito, não é errado. Só que infelizmente parece que tem gente que tipo assim, eu preciso mostrar que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou usado pelo Espírito Santo. E para isso começa a enfeitar o pavão, não é assim que funciona, tá? Então deixa eu voltar para cá, senão a gente foge muito da lição. Bom, esse foi o nosso primeiro ponto de abordagem. Nosso primeiro ponto de abordagem nós resumimos então. Paulo mostra à igreja a importância em se conhecer os dons. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, ele trabalha com as originais pneumaticós e charisma. Isso aqui é extraordinário, gente. Muito lindo essa parte aqui. Por que, pastor? Vamos lá, vamos falar logo do que é pneumaticós. Pneumaticós ele interpreta como espiritual. Nós colocamos na pauta, pneumaticós se relaciona ao que é espiritual. Por que eu disse isso? Porque ele usa uma segunda expressão, tom pneumaticon. Quando ele usa essa segunda expressão, a mesma significa, por sua vez, coisas espirituais. Então, quando pneumaticon significa coisas espirituais, pneumaticós está relacionado às coisas espirituais. Então, ele está tratando dos dons espirituais, literalmente. E aí ele usa a segunda expressão que aparece, que é charisma. Charismas ou charis está relacionado à graça. Todos nós sabemos que graça é favor imerecido. E quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 7 e 8, a gente percebe que a salvação foi dada como dom. E o autor descreve com muita propriedade que isto foi nos dado como uma graça, como um dom de Deus. Deixa eu ver aqui, vamos ler que é melhor, né? Vamos ler que é melhor. Efésios, vamos lá. Gente, lendo é melhor para a gente não cometer nenhum erro aqui. Vamos lá. Não, pastor não gosta disso. Às vezes você troca a ordem dos versículos e não é legal, Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Vamos lá. Versículo de número 7. 7, cadê tu? Bom, a tradução é um pouco diferente, né? Linguagem bem atual. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Coisa linda esse versículo aqui, pelo amor de Deus. Dom aqui está relacionado à graça. Graça aqui é favor imerecido. Só que uma vez que o favor imerecido me alcança, graça passa a significar para mim gratidão, pelo amor de Deus. Aleluia. Estávamos ensinando isso aqui segunda-feira no seminário. Que coisa linda é falar sobre a importância da graça, do favor da graça, porque a gente se perde apenas no significado primário, qual é? Favor imerecido. Mas quando você entra dentro da realidade da graça, você descobre que ela é gratidão. Eu sou grato a Deus por ter achado graça em mim, ainda que eu não merecia, ou seja, ainda que eu não merecia ou não merecesse a sua benignidade, a sua benevolência. Ah, meu Deus do céu, a sua misericórdia, o seu divino coração se compadecendo da minha desgraça. Oh, meu Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Então, charisma, graça, dom, dádiva, presente. Entre os 9 dons citados aqui, a gente pode colocar propriamente que cada dom é um presente, é uma dádiva, oh meu Deus, do Espírito Santo para a igreja. E é importante. Aí eu começo a perceber a preocupação de Paulo. Qual é a preocupação de Paulo? Não basta ser só usado pelos dons, é preciso conhecê-los, é preciso ter intimidade com ele, pelo amor de Deus. Oh, quem tem intimidade com o dom, sabe o que esse crente faz?
ele se santifica. Quem tem intimidade com o dom, ele procura se aproximar mais de Deus. Quem tem intimidade com o dom, quer viver uma vida separada assim do pecado, do erro, da ignomia, de tudo aquilo que não presta. O que faz a gente ser fortalecido, lutar contra o nosso eu, a nossa carne pecaminosa, podre, vil. O que faz a gente lutar contra isso lá dentro, porque Paulo diz com muita propriedade, existem duas leis aqui dentro se degladiando, uma lutando contra a outra, uma quer fazer a vontade de Deus e a outra não, a outra quer fazer a vontade da carne. E aí Paulo diz com muita propriedade, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, pelo amor de Deus. A gente luta, a gente precisa. E o dom, o que ele faz? Ele te ajuda, ele te capacita, porque você olha para ele, e quando você olha para o dom, você olha para o Espírito Santo, e quando você olha para o Espírito Santo está dizendo, meu filho, eu quero te usar, mantenha a posição, fica firme, fica crente, fica fiel. Aí você, por causa do Espírito Santo, por causa do dom, por causa da gratidão, aqui dentro, você luta, você segue, você obedece. O Espírito Santo é lindo, ponto, né? De número 3. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. O que são os dons espirituais? Autor coloca aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. E quando ele coloca a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu acho isso bonito, porque ele vem usando quase em todas as lições a nossa declaração de fé, Então, por favor, respeita a minha declaração de fé. Eu creio no movimento pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio na evidência das línguas, eu creio nos dons, eu creio no Espírito Santo. Se você não crê, pelo amor de Deus, fica na tua, deixa eu crer, deixa eu viver o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, ensinar baboseira para gente, para os nossos crentes, pelo amor de Deus. Eu falei mesmo, não quero saber. Tá? E essa é a verdade, pelo amor de Deus. Oh, Jesus. A nossa declaração de fé define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas por quem, pastor? Pelo Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Dentro dessa declaração aqui eu vejo a importância dos dons. Quando eu vejo a importância dos dons na nossa pauta de aplicação, eu vejo a importância dos dons depois dessa declaração. Como assim, pastor? Na vida do crente. Valoriza a fé. Pega isso aqui. A importância dos dons na vida do crente valoriza a sua fé, caracteriza seu trabalho e demonstra sua necessidade em buscar e se relacionar com Deus. Aleluia! E ainda, valoriza na adoração, capacita na evangelização, dirige a vida ministerial. E para a gente fechar aqui, a regra básica, até a orientação do autor, a regra básica devemos todos buscar os dons espirituais. Essa é uma declaração de Paulo. Ou seja, e a gente assevera isso aqui, a gente corrobora, a gente autentica, a gente confirma isso. Busque os dons espirituais. O apóstolo é clássico. Buscai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pelo amor de Deus, deixa eu ir lá para o tópico de número 2, senão a gente não vai. Eu disse que eu tenho que terminar em 1h30. Vamos lá. Se o Espírito Santo deixar, a gente termina, tá? Eu não estou fora da lição, não. Estou dentro da lição. Isso é o importante. Vamos lá. Bom, o tópico de número 2 vai falar sobre a função dos dons espirituais. Sim, essa aqui merece a nossa atenção.
Bom, a função dos dons espirituais, na prévia, antes dos pontos de abordagem, nós colocamos assim: a função dos dons espirituais é essencial na vida cristã. Isso aqui praticamente a gente já falou. É essencial na vida cristã, nas reuniões cristãs, cultos, consagrações. Deu para entender o mistério? Palestras, estudos, congressos, pelo amor de Deus. No trabalho, agora no trabalho, na obra, caracteriza a evangelização, a pregação da palavra, tá? Os dons ministeriais que são alocados aqui para você usá-los como socorros, enfim, vou falar sobre eles ainda, tá bom? E principalmente a função dos dons espirituais é importante demais nas manifestações de Deus, aleluia, no nosso meio, no meio da igreja, no meio dos crentes, no meio dos que acreditam na evidência através dos dons ou do dom, pelo amor de Deus. Deixa eu ir para lá, vamos lá para as listas dos dons. Número 1, eu falei para vocês que se eu não aqui me deter nos pontos, não estranhe, ok? Porque o ponto de número 2 e o ponto de número 3, nós temos duas listas apresentadas aqui pelo autor. Como assim? Uma fala sobre os dons fincados em 3 grupos, ou seja, os mesmos 3 grupos são citados no subtópico de número 3, ou no ponto de número 3, porém com uma outra descrição, ok? E por isso, a gente precisa ter muita atenção, saber separar isso aqui com muita calma, para não causar uma confusão, porque senão vai causar uma confusão isso aqui, tá? Porque você começa a falar das classificações dos 3 grupos, de repente você vai falar da mesma classificação, na mesma linha de raciocínio, em outro ponto, só que agora é diferente, fica confuso. Então, para que não haja confusão, primeiro, a gente precisa observar aqui, na lista dos dons, olha só, ele coloca aqui uma pauta dizendo: há quem acredite que só exista apenas 9 dons. Nesse mesmo tópico ele faz uma declaração dizendo que muitos utilizam as outras listagens apresentadas apenas para explicar, tá, os 9 dons. Claro, não existem apenas os 9 dons. Os 9 dons são dons de poder e manifestações do Espírito Santo. Mas existe uma outra listagem de dons ministeriais citadas pelo autor. Então, propriamente dito, nós temos aqui, no mínimo, umas 2 listagens diferentes. Uma vai falar sobre os dons de poder e graça do Espírito Santo, classificados pelos nomes que a gente vai citar aqui, e existe uma segunda citada como dons ministeriais. Então existem, no mínimo aqui, 2 listagens. O autor coloca nessa mesma linha de raciocínio, dizendo que no capítulo de número 12, aparecem no mínimo 3 listagens. Tá? Só que as 3 listagens que a gente observa, ele fala da primeira listagem, as outras que o apóstolo vem citando aqui, parece que ele realmente está explicando o que são. Ele não está colocando uma outra listagem no papel, não. Mas vamos entender isso aqui com muita classe. Primeira lista, segunda lista. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Segunda lista, segundo o autor, capítulo 12, versículo de número 23. Vamos ver a diferença dessas 2 listas. Não existe uma terceira lista. Não existe uma terceira lista. Onde está escrito aqui? Eu fui lá, eu li, está escrito na palavra. Eu não vi uma terceira lista aqui. Porque ele está dizendo que tem uma de 8 e tem uma de 7. Não tem uma de 7. Tem uma de 8, mas não tem uma de 7. Por que não tem uma de 7? A de 7 está explicando a de 8 e está explicando a de 9. É isso que está aqui. Ué, então a Bíblia está errada, eu estou errado. Então eu prefiro ficar errado, né? Então eu estou errado aqui com o meu pensamento. Vamos lá. Não existe uma terceira lista. Ele cita os mesmos dons nos versículos 29 e 30, fazendo uma
Indagação. Observe que o apóstolo Paulo, na terceira lista apresentada, ele está perguntando: porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos ministros? Ele está perguntando, gente. Por que ele está perguntando? Porque ele está colocando em evidência a lista do versículo 28. Vamos lá para o versículo 28, vamos ler, né? Aí a gente mata a danada, tá? E mostra, né? Ela morta. Vamos lá, 12, 20, 28. Olha só, 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas. Aí sim, olha aqui que ele está dizendo, no 29 ao 30. Porventura são todos apóstolos? Ou profeta? Mestres? Operadores de milagres? Não. Ele está dizendo na segunda lista que o seguinte: Deus estabeleceu uns para. Então, nós temos aqui duas listas. A primeira lista é a lista dos dons espirituais do Espírito Santo. A segunda lista é uma lista ministerial. E a terceira suposta lista não é uma lista, são indagações que o apóstolo faz, porque era isso que eles pensavam. Calma aí. Quando eu digo que sobre o dom não faltava nada, usando a linguagem de Paulo, não falta dom para vocês. Vocês têm os 9 dons em evidência, mas está havendo aí uma falta de compreensão. Vocês não estão sabendo usar o dom. Vocês precisam aprender a usar o dom. Vocês precisam conhecer o dom e saber a finalidade do dom. Não somente abrir a boca e expor. Você tem que saber a finalidade do dom, a importância do dom. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Que isso? Pelo amor de Deus! Tá? Então, gente, tá? Não tem uma terceira listagem aqui. Sinto muito dizer isso aqui. Você pode até achar aí, se você achar, me mostra, mas eu não vi. Tá? Não basta só eu pegar a lição, não usar a Bíblia, não correr atrás de informações, não basta eu só cavar e ficar somente com a lição, que eu posso cometer erros de estar ensinando para os alunos um pequeno lapso. Todos nós erramos, gente. Todos nós erramos. Não estou dizendo que o autor errou. Se ele descobriu desse jeito, eu não vejo desse jeito. Ok? Se eu não vejo desse jeito, eu não sou obrigado a falar o que ele falou. Eu simplesmente não estou discutindo, não estou discordando dele. Ele viu desse jeito, deixa ele ver desse jeito. Ué? Agora, eu não vejo desse jeito. Eu vejo como eu disse. Existem 2 listas, sim. Não existe uma terceira. As 2 listas que aparecem aqui, uma é sobre os dons do Espírito Santo e a outra sobre os dons ministeriais. Que por acaso profecia vai entrar, e que por acaso a Operação de Maravilha vai entrar, que fazem parte dos dons do Espírito Santo. E aí? É por isso que ele cria, lá no ponto 3, apresenta para a gente uma nova composição diferente da que a gente vê no ponto de número 2. Por quê? No ponto de número 2, na classificação teológica, a gente vai ver o quê? Os dons divididos em 3 grupos. E quais são os 3 grupos, pastor? Dons de revelação, dons de poder e dons de interpretação. Dentro de cada um desses dons aqui apresentados, eu vou colocar para vocês aqui depois como é que ficou nessa divisão. Vou apresentar para vocês aqui depois, quando eu fizer a edição, eu coloco aqui para vocês. Tá? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito estão alocados aos dons de revelação. Lindo demais. Deixa eu repetir isso aqui para vocês. Dons de revelação. Está inserido dentro desses dons de revelação a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. A ciência literalmente é a revelação. Tá? É o conhecimento oculto que se mostra, pelo amor de Deus.
E o discernimento de espírito. Lindo demais isso aqui. Lindo demais, lindo demais. Oh, maravilha. Nos dons de poder, a classificação apresentada aqui, junto aos dons de poder, é fé. Essa fé que ele coloca aqui é uma fé sobrenatural. É uma fé que movimenta justamente outros dons. Quais os outros dons? Operações de maravilhas. Tá? Operações de maravilhas. É movido justamente por conta dessa fé sobrenatural. Escuta isso aqui. Eu posso até não ter fé suficiente para colocar a mão e fazer uma cura. Eu tenho fé para a salvação, mas a igreja tem essa fé sobrenatural. Quando a igreja ora, o mal tem que sair. Maravilha, porque a igreja é composta de sinais e maravilhas. Foi Jesus quem disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome a gente vai fazer o que ele fez. E ele diz ainda: fará o que eu fiz. E detalhe, fará coisas maiores ainda. Claro, isso não é para nos engrandecer, nem nos envaidecer, pelo contrário, isso é para mostrar a capacidade extraordinária da operação do Cristo em nossa vida, do poder do Cristo em nossa vida, quando ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes, entrar no reino do inimigo. Ou seja, permitam-me aqui uma alusão. Qual foi o poder e a autoridade que ele nos deu? A autoridade do Espírito Santo, pelo amor de Deus. E no nome dele nós temos a força, a capacidade de fazer, tá bom? Eu estou com a palavra aqui, mas não sai. Marco Feliciano usava muito essa palavra quando ia pregar lá no Congresso de Camboriú, muito demais da conta. E aí depois que ele usou, todo mundo quer usar. Pelo amor de Deus. Não quero lembrar também, mas não. Se lembrar eu falo. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui, porque eu estava numa ligação forte. Eu acabei, meu Deus do céu, por causa dessa palavra aí, acabei perdendo um pouco. Vamos lá. Número 3, ou letra C, dons de inspiração. Aí ele coloca aqui dentro dos dons de inspiração, ele coloca profecia, variedade de línguas e interpretação. Meu Deus do céu, coisa linda. Então, essas três relações aqui, esses três grupos aqui, divide os dons, tá, em três classes e aloca dentro deles os dons específicos para cada uma das descrições. Tá vendo? A lição faz isso com a gente. Quer ser preso? Fique preso na lição, preso no assunto, preso no tópico, preso na abordagem. Faça isso. Agora, ficar preso fora, um assunto que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, faça não. Faça isso não, tá? Por favor. Fique preso que nem eu, mas fique preso na lição. Fique preso no tópico. Também não pode demorar muito, não. Tem um tempo para isso. Tá bom? Vamos lá. Pastor, deixa eu continuar. Bom, ponto de número 3, classificação bíblica. Bom, é dentro da classificação bíblica que a gente vai ver uma nova listagem apresentada por ele. A nova listagem que ele apresenta para a gente, e eu disse para vocês, é preciso ter muito cuidado para não confundir as duas. Na primeira listagem a gente viu os dons classificados em 3 grupos. Na segunda listagem que ele apresenta para nós, ele vai se utilizar aqui de algumas palavras em 3 grupos, 2, 5 e 2. Bom, não vou ficar usando isso aqui não, gente. Se vocês quiserem usar, pode usar. Ele usa os termos gregos como héteros, referente a outro de tipo diferente, tá? E usa o termo allos, que quer dizer outro do mesmo tipo. Ele usa essas duas expressões para se referir a essa fala aqui, ó. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E há outro pelo mesmo Espírito, e há outro pelo mesmo Espírito, e há outro pelo mesmo Espírito. Então ele usa a expressão héteros, outro do tipo diferente, tá? Como e outro, ok? A mesma expressão agora vai ser substituída pelo termo allos. E allos vai dizer outro do mesmo tipo. E ele coloca dizendo, se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos. Tá? Em 3 grupos. Ele usa aqui os 3 grupos aqui. Eu vou me deter apenas a isso. Não vou pegar 2, 5, não. Vou me deter apenas a isso para não confundir a sua cabeça. Vamos lá. E aqui ele apresenta para a gente
aquela divisão de 3 grupos do ponto de número 2, classificação teológica, e ele coloca aqui de uma forma diferente. Na letra A ele vai dizer dons do ensino. Dons do ensino. Quais são os dons do ensino? Aí ele coloca aqui a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Dons do ensino, ficou legal. Dons do ensino e da pregação. Meu Deus do céu. A palavra da sabedoria e a palavra da ciência. A palavra da sabedoria, capacidade extraordinária de lidar com situações complexas, justamente por conta da palavra, às vezes, ter uma dificuldade de interpretação. A palavra da sabedoria vai levar você dentro dessa dificuldade e esmiuçá-la, trazê-la à tona, através de quem? Da inspiração. E quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo na sua vida. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Uau! E aí ele vai falar dos dons de ministérios. Os dons de ministério ele coloca aqui, e nós vimos na listagem segunda do versículo 23 do capítulo de número 12, apresentado a listagem dos dons, onde a gente já citou até que existem os dons de poder do Espírito Santo e existem os dons ministeriais. Dentro dessa segunda listagem que aparece os dons ministeriais, está lá a profecia, tá? E está lá também operações de maravilhas, ok? E aí ele aqui coloca para a gente dividindo dons de ministério, fé, dom de curar, operações de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. Pelo amor de Deus, ele faz uma listagem aqui, insere aqui dentro 5. Ele fez essa colocação dividindo em 2, 3 e 5, ok? Vamos lá. Nos dons de revelação nós encontramos palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito dentro dos dons de revelações. Só que aqui ele coloca os dons de revelações praticamente dentro da segunda listagem que ele apresenta de 5 citações. Foi isso aqui que eu disse que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir. Deixa eu apresentar a última listagem, a gente sai daqui, tá bom? Dons de adoração. Aí, dom de adoração, ele coloca variedade de língua e interpretação de língua. Por que ele coloca dentro dessa colocação aqui o dom de variedade de língua e interpretação? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender uma coisa muito clássica aqui. Quando a gente fala de línguas, tá? Aquela que ocorreu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estavam eles reunidos e veio como um vento veemente, impetuoso, encheu o ambiente, encheu toda a casa, e foram vistas por eles de repente línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E somente depois que as portas se abrem é que o povo vai ter uma interpretação literal ou seja, um entendimento mais claro do que eles estão falando, porque a partir daquele momento o Espírito agora permite que eles falem línguas estrangeiras, e aí o povo começa a entender, pega isso aqui, antes das portas se abrirem, a citação é línguas repartidas como que de fogo. Somente quando as portas se abrem é que essas línguas tornam-se compreensíveis. Então, automaticamente, que línguas seriam aquelas repartidas como que de fogo? Vem para cá. Aí a gente entra dentro da listagem, e quando a gente entra dentro da listagem apresentada por Paulo sobre os dons, e ele aqui fala sobre o dom de línguas e falar e interpretações, e ele coloca dentro dessa questão da adoração, o apóstolo Paulo cita para a gente o seguinte: aquele que fala em línguas, ele fala diretamente com Deus. Olha o que ele vai dizer: aquele que fala em línguas, ele fala em mistérios, e somente Deus entende o que ele fala, pelo amor de Deus. Então veja bem, existe uma diferença agora entre as línguas estranhas citadas do capítulo 2 e as línguas citadas aqui por Paulo. E detalhe, isso aqui não é língua de anjos, não é língua de homens. Por quê? Quando a gente vai lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá dentro do capítulo 13, ele faz a colocação da declaração do amor, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. Veja bem, parece, dá a entender que a língua que a gente fala aqui é língua de anjo. Não, não é língua de anjo, porque Paulo está dizendo o seguinte, que nem os anjos entendem, somente o Pai entende, pois fala em mistério com Deus, e não é aquelas línguas que eram faladas lá em Atos capítulo 2, porque não era, pastor, porque aquelas línguas foram compreendidas pelos tangentes que ali estavam, as 17 nações que ali estavam, os ouviam falar na sua língua de origem, língua em que eram nascidos, e eles declaram com muita propriedade, compreendendo
compreendemos e entendemos. E eles estão falando em nossas línguas de origem, língua que somos nascidos, e falam da grandeza de Deus, falam das maravilhas de um Deus poderoso. Olha que coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Então, não vamos confundir as línguas estranhas com a língua que o apóstolo coloca aqui em evidência, dizendo que são línguas de mistérios e que fala diretamente com Deus. E quando fala diretamente com Deus, ele vai dizer: o que fala em língua edifica a si mesmo. Dos 9 dons citados, o que fala em línguas com Deus edifica-se a si mesmo. É o único dom, literalmente, que fala de edificação própria. Então, falar em línguas com Deus aqui, e vimos na aula anterior que é classificado como uma evidência, porque é o dom que edifica, é o dom que te leva para perto de Deus, é o dom que faz você viver a sintonia de Deus. Pelo amor de Deus, línguas, quando acontecem dentro de um ambiente, é impossível, disse o autor, é impossível, não tem como declarar. Aonde há batismo com o Espírito Santo sempre vai ver línguas estranhas. Então, o que caracteriza o batismo com o Espírito Santo são as línguas. Concordo, eu discordo, problema de você, não estou nem aí, mas essa é uma verdade. Ou seja, eu disse na aula anterior e digo agora, repito de novo, que hoje nós não precisamos necessariamente ouvir alguém falar, ter alguém falando do templo em línguas estranhas para dizer que Deus está se manifestando. Qualquer um dos 9 dons mostra para mim que o Espírito Santo está se manifestando. Mas entenda uma coisa: quando se trata de batismo com o Espírito Santo, a evidência da língua sempre vem à tona. Então, observe isso aqui: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Por isso que é importante. E ele coloca dentro da questão da adoração, porque, pelo amor de Deus, gente, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, deixa eu partir lá para o tópico, no ponto de número... Não é necessidade de falar aqui do ponto de número 4, mas a gente fala, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui para explicar para vocês, por isso que eu disse para vocês aqui, não existe uma terceira lista, tá? Existe apenas 2 citadas aqui, ok? Isto não se classifica como uma terceira lista, aquilo que nós lemos dos versículos 29 a 30, não se classifica, tá bom? Aí ele fala da lista em Romanos, a lista de Romanos 8, 6 a 8, aí, observe isso aqui, é de fato uma explanação explicativa. O que é isso? O autor está explicando lá o que é os dons, tá? Está explicando literalmente, está explicando mesmo, tá? Observe, melhor dizendo, observe isso literalmente. É ou não é uma explicação? Porque ele fala dos dons e ao mesmo tempo ele vem explicando, perguntando, fazendo perguntas, tá? Parece que as perguntas que ele fala aqui estão parecidas com o que a gente vai ver também a partir dos versículos 29 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 29 a 30. Eles fazem as mesmas perguntas. Então é explicação, não é uma terceira lista. Ok? Muito bem. Agora sim, observe isso aqui. Quando ele fala de uma terceira lista, existe essa terceira lista, pastor? Veja bem, eu poderia dizer que sim. Por quê? Quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículos 8 a 11, a gente vai observar que Jesus, quando está sendo elevado aos céus, ele deixa dons, tá? E o autor descreve ali, e deu dons aos homens, e chamou uns para profetas. Vamos ler isso aqui, né? Eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler, claro, sei lá. É muito importante isso aqui, gente. Não pode errar isso não. Vamos lá. Estou empolgado que eu tenho rir aqui, né? Vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Jesus. E aquele fala, somente profeta se repete aqui. Isso aqui é uma listagem ministerial. Quando a gente entra dentro dessa listagem ministerial, a gente percebe que Paulo também vai citar essa listagem ministerial alocada à pessoa do Espírito Santo. E aí eu começo a entender isso aqui, ó. Verdade, não. Leitura diária. Por isso que eu falo que a leitura diária é importante. Está vendo aqui? No sábado, os dons de Cristo são os mesmos dons do Espírito Santo.
Ele coloca Efésios aqui 4, 8 a 11. E Paulo faz essa listagem colocando o Espírito Santo como responsável aonde? Vamos lá de novo. A gente lê, mata a danada e mostra a madeira. É isso aí. Romanos 12. Vamos ler de novo. E tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Veja bem, aí ele continua, se é ministério, isso aqui é o quê? É uma listagem de quê? Ele está explicando, mas é uma listagem de quê? De ministério. Observe que, por que eu digo que é ministério? Porque o dom de profecia está inserido no dom de ministérios também. Ah, pastor, calma aí. Como assim está dentro dos dons de ministério? Gente, profecia. O que é profecia? Profecia é proclamar, é pronunciar, é divulgar. Suma, é pregar. O que é profecia? O que era o profeta? O proclamador, o anunciador, o verbalizador da vontade divina, pelo amor de Deus. E automaticamente o termo profeta dentro do Novo Testamento passa a ser utilizado como o pregador, o anunciador, o divulgador. Essa é a verdade. Por isso que às vezes, veja bem, não estou dizendo que é profeta. Ele está na qualidade de profeta por causa do dom. O dom está dando a ele a capacidade de ser um profeta, como aconteceu com Ágabo. O Espírito capacitou Ágabo, habilitou Ágabo para proclamar a vontade de Deus naquele ambiente. Isto acontece hoje. Então o pregador que verbaliza a palavra do Senhor em cima da tribuna ou em qualquer outro lugar, quando ele usa da palavra literal do Senhor, e por meio do uso da palavra literal, ele é tomado pela inspiração do Espírito Santo e usado de forma veemente e impactadora, ele está sendo um profeta da parte de Deus, porque está usando o literal e se infiltrando no sobrenatural e se deixando usar pelo Espírito Santo de forma linda e maravilhosa. Por isso que a gente valoriza uma vida de santificação, de santidade, de separação, de consagração. E sobe monte, desce monte, vai para a vigília. Para o que for útil, para quê? Vamos lá. A função dos dons espirituais é para o que for útil. O que é útil aqui, gente? Ele distribui os dons para quê? Para eu sentar no banco, vir todos os cultos falar em línguas, para quem gosta de pular, correr, virar Homem-Aranha e só ir para casa? Não, para o que for útil. O que é útil? Aproveitar para a edificação espiritual da igreja, pelo amor de Deus, para aproveitar para se tornar um pregador coeso, aproveitar para ser usado de forma linda pelo Espírito Santo na evangelização. Deixe-se usar, a utilidade do dom é essa, deixe-se levar pelo Espírito Santo, deixe-se usar pelo Espírito Santo, deixa ele te... Pronto, falei. Professores, fiquem à vontade, esmiuçem o resto. Deixa eu ir lá para o ponto de número 3, para o tópico de número 3, que diz assim, os dons revelam a unidade na diversidade. Lindo demais isso aqui. Lindo demais, pelo amor de Deus. Ele fala de diferentes dons e fala da unidade, pelo amor de Deus. Aleluia. Espírito Santo, só é lindo demais. Espero que vocês tenham compreendido aí o tópico de número 2, nas falas dos pontos 2 e 3. Como eu disse, era muito complicado, mas conseguimos. Deixa eu ver quanto tempo. Eu disse que eu tenho que terminar isso aqui no mínimo 1h30. Que é o tempo que a gente leva para aplicar uma aula. Bem verdade que eu precisei dar alguns avisos aqui e fazer uma prévia, tá? Isso aqui você não precisa fazer em sala de aula, mas fique à vontade, você é professor, você tem liberdade para fazer o que o Espírito Santo te ordena, tá? E vou te falar mais, hein? O Espírito Santo é ordeiro e gosta que você siga a linha certinho, tá?
Também se ele te tirar da linha e for um movimento pentecostal dentro da sala, aí, meu querido, ó, se você vai obedecer a regra, não é comigo, é contigo e ele. Ok? Pode acontecer. Vai que o Espírito Santo começa a te tomar, a te usar dentro da sala de aula, daqui a pouco começa a batizar todo mundo com o Espírito Santo dentro da sala de aula, e aí, como é que fica? Se você conseguir dar aula, amém, vitória. Amém. Se não conseguir, amém, glória, vitória. Seja feita a vontade do Senhor. O que eu quero é mais. Eu quero é que o Espírito Santo invada as salas de aula. Eu quero é mais. Eu quero é avivamento. Eu quero é isso. Eu quero é renovação. Tá? Há quanto tempo não falo em línguas com Deus? Há 10 anos atrás. E aí o Espírito Santo te traz, Antônio. Coisa linda. Maravilha. Bom, nesse ponto aí de abordagem 1 e 2, diferentes dons e unidade, baseado aí no tópico de número 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Cala a boca aí. Fica quieto aí, por favor. Aí ele coloca aqui dizendo que o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Coisa linda demais isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Essa parte aqui de diferentes dons, gente, vamos lá. Essa parte aqui de diferentes dons é importante. Eu não vou nem usar aqui, eu vou usar a pauta que eu tenho aqui. Posso? Vocês me permitem? Então vamos lá. Eu separei isso aqui pra gente. Eu achei aqui algo lindo sobre a lição de segunda-feira, falando sobre graça. Coisa extraordinária, gente. Lindo demais. Numa outra oportunidade eu divido isso aqui com vocês. Mas hoje eu quero aqui me ater a esse ponto aqui sobre diferentes dons. Diferentes dons. Espírito Consolador. Pode deixar que eu vou editar essa parte aqui, tá? Que eu estou sem falar nada. O mistério do Espírito Santo. Sinais reais de seu ministério. Eu quero os dons, meu filho. Batismo com o Espírito Santo. Eu quero os dons, meu filho. Os dons do meu Santo Espírito. Dons do Espírito Santo. Chegamos aqui. Bom, vamos lá. O autor coloca aqui o seguinte: nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. Precisamos saber que são diferentes. Aí você pergunta, diferente em quê? Vamos lá. Quando a gente observa a classificação dos dons aqui, já foram até citados nos tópicos, no tópico 2, nos pontos 1 e 2, nos pontos 2 e 3 da lição, a gente chega aqui então no tópico de número 3 e a gente vai abordar aqui diferentes dons. Tá? O autor fala sobre 3 classes, o autor fala sobre relação, tá? Vai falar de quem são os dons aqui dentro. Dons relacionados ao Espírito Santo, dons relacionados ao Filho e dons relacionados ao Pai, ok? Ele coloca isso aqui em evidência. Vamos lá. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai, viu? Ok. Bom, dons do Espírito Santo. Vamos lá. Lá ele usou o termo charisma, né? Aqui eu usei na minha pauta o termo grego charismaton, tá? Que por sua vez vai dar nome à graça e que por sua vez vai significar dádiva, oferta, presentes. E também vai se referir a poderes espirituais dados pelo Espírito de Deus, a quem Ele quiser dar. E a quem estiver pronto, apto a receber, pelo amor de Deus. Vem comigo.
E aí nós temos uma rela aqui, eu vou ler essa rela de dons, porque nós vimos elas aqui divididas sobre os grupos. Eu vou ler ela toda aqui para você. Nós temos a palavra da sabedoria, nós temos a palavra da ciência, nós temos a fé, nós temos o dom de curar, operações de maravilhas, a profecia, o dom de discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Não vou explicar porque já expliquei. Citei apenas para vocês tomarem consciência sobre eles. Dos diferentes dons, ele coloca aqui, eu falei então dos dons que aparecem classificados como dons do Espírito Santo. Essa é a diversidade que ele apresenta. Quando a gente vai para o segundo, dons de operações, vamos lá, de ministérios, dom de ministério relacionados ao Cristo. Aí a gente pega aqui profecia ou profetas, conforme lemos em Efésios 4, 8 e 11. Tá? A gente observa aqui nos versículos primeiros, Jesus aparece subindo e indo aos céus. E logo no versículo 11, para ser mais exato, que é a base concreta de tudo que a gente está colocando aqui, a gente vê lá uma citação de uma listagem ministerial. Então aqui está relacionado a Cristo. E quais são eles? Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons são classificados como dons ministeriais. Pelo amor de Deus. Pastor, teria mais alguma outra relação de dons? Sim. Vamos ver. Os dons, eles possuem 6 qualidades. Qualidades importantes no uso dos dons ministeriais. Então, pega isso aqui. Os dons ministeriais são alocados a qualidades que classificam, tá? E que tonificam a sua importância. Vamos lá. Dom de ministrar. O que é o dom de ministrar? É servir, prestar serviço, ajudar, sem esperar recompensa. Dom de ensinar, pelo amor de Deus, tanto teoria como prática, ensinar a entender, ensinar a fazer, pelo amor de Deus. Dom de exortar, ajudar, amparar, encorajar, animar espiritualmente. O dom de repartir é contribuir, dar, distribuir para os necessitados. Aleluia. O dom de presidir é dirigir, organizar, administrar, liderar, governar com segurança. Lindo demais isso aqui. Dom de misericórdia, exercitar misericórdia, se compadecer, demonstrar compaixão. Oh, meu Deus, isso é lindo demais. Isso que eu acabei de colocar para vocês aqui são todos dons atribuídos à igreja pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso até classificar isso aqui como uma terceira lista, posso até fazer isso. Mas entenda, eu precisei colocar isso aqui em evidência para vocês. Preciso me ater ainda ao ponto... Não preciso mais não. No último aí ele fala de unidade na diversidade, tá? Unidade na diversidade. Temos diversidade de dons. A unidade na universidade se reflete a uma fala. Todos os dons, sejam eles oriundos do Filho ou do Pai, estão sob a administração do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é o Pai e é o Filho, uma vez que o Espírito Santo é a mesma essência do Pai e a mesma essência do Filho. Quando eu olho para o Filho, eu olho para o Espírito Santo. Quando eu olho para o Filho, eu olho para o Pai. Quando eu vejo o Pai, eu vejo o Filho. Quando eu vejo o Filho, eu vejo o Espírito. Quando eu vejo o Espírito, eu vejo o Pai e o Filho, na mesma essência. Oh, meu Deus do céu! Como eu já disse, nós somos seres tricotômicos, compostos de corpo, alma e espírito. Nossas essências não se separam, mas elas desejam separadamente. Diferente da Trindade, a Trindade pode se separar porque Deus é todo poderoso. Deus é dono do poder indiscutível, inconfundível, poder que eu não alcanço, poder que eu desconheço. O universo está em suas mãos. Ele mediu as nações da terra em sua balança como pó, pelo amor de Deus. O oceano está nas suas mãos. Deus é grande. Ele diz na descrição do salmista que os seus pés estão na terra, a terra é o estrado dos seus pés. Pelo amor de Deus, quem é esse Deus?
gigantesco, incomensurável, a mesma essência do Espírito. Quando eu olho para o Espírito, eu vejo o Espírito Santo de Deus, o Deus incomensurável, excelso, poderoso, demais da conta. Pelo amor de Deus, eu te amo, Espírito Santo. Eu não sou nada sem ti. Lá sou cadeba. Meu Deus. Controla, José, vamos lá, controla, segura. Diversidade de dons, mas quem é a unidade? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque é Ele que atribui, é Ele que dá, é Ele que distribui, tá? E Ele faz tudo isso. Bom, deixa eu resumir aqui, deixa eu fechar aqui. Pode prestar atenção nesse, eu não estou conseguindo, pode prestar atenção mais nesse tópico aqui, professor, por favor. Deixa eu ir para a conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar até a vinda de Cristo. Linda demais. Que lição é essa? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A mesma atuação poderosa do Espírito Santo como foi na igreja primitiva e atuante até os dias atuais. A gente costuma dizer, né? Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, o 29º capítulo ainda está sendo escrito agora por nós, porque a história da igreja em Atos não termina, continua até os dias atuais. Então nós estamos aqui para fechar o 29º capítulo do livro de Atos, ou seja, estamos inseridos na graça, no poder, na essência do Espírito Santo. A igreja que nasceu poderosa, a igreja que nasceu com vontade de fazer, a igreja que nasceu não se prendendo às dificuldades, a igreja que nasceu querendo fazer em meio aos dias mais difíceis das suas vidas, permanece. É a mesma igreja de hoje, capacitada pelo Espírito Santo, ajudada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigado, viu? Professores lindos, amados, se deixem usar. Se deixem usar. Se deixem usar. Deem invasão. Sintam-se tocados, sintam-se possuídos pelo Espírito Santo. Ministrem com ardor, ministrem com vontade. Faça dessa lição um plano de atuação para que o Espírito Santo venha mover os corações dos jovens, dos obreiros, das irmãs. Se deixe usar. Se deixe usar. Se deixe usar. Você é um canal e Deus te abençoe. Eu disse que era 1h30, eu tinha 1h30, ó. Passei 2 minutinhos. Obrigado, Espírito Santo. Toda honra e toda glória em nome do Senhor. E por favor, tenha paciência para assistir essa lição até o final, tá? O canal EBD Adelv agradece. J. Silva também agradece. Tá bom? Pastor J. Silva aqui, ó. Se sente honrado por Deus, por estar entrando aí na tua casa, no teu aparelho, tá bom? E colocar dentro do teu coração mais um pouquinho de fé, mais um pouquinho de esperança, mais um pouquinho de credibilidade e dizer para você: não desista, tá? O Senhor é contigo, varão, varoa, valorosa. Vai nesta tua força, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. A minha oração é para que Deus te guarde, te abençoe, te fortaleça, te inspire e te use, em nome de Jesus. Glória a Deus.